Quinto episódio de Senhor dos Anéis e dos Anéis de Poder já estreou e, na minha opinião, esse episódio foi um presente para as pessoas que estavam aqui receosas e com um pouquinho de dúvida sobre o rumo que essa série ia tomar. A série aqui trouxe aquele tom de esperança naquele momento onde tudo parecia perdido, só que será que o episódio foi tudo isso mesmo? Vamos comentar ele então do comecinho até o fim, então vale dizer que vai ter muito spoiler nesse vídeo do começo até o fim. Então bora lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e não esquece o like se você gostar do vídeo, porque o episódio já começa com o estranho ali interagindo com a Nori e também com os hobbits. Ele tá aprendendo a falar e a interagir, também a discernir entre o que é bom e o que é o mal. Então vale dizer que nesse ponto aqui ele tá criando uma amizade muito grande com a Nori e ele está ajudando também a família da Nori e a Papola ali a continuarem na migração para não ficarem para trás lá dos outros hobbits. Uma coisa que me chamou a atenção aqui nesse começo foi o fato da Papola cantar uma música enquanto eles estavam fazendo a migração. É legal porque eu até vi alguns comentários na internet comentando: nossa, mas vai virar musical isso daí e tudo mais. Vale dizer que nas obras do Tolkien, em todos os livros, tem várias e várias músicas cantadas por vários grupos de personagens, sejam hobbits, anãos e tudo mais, elfos principalmente, né? Então aqui na série não está sendo diferente e vale dizer que isso tem uma identidade assim do Tolkien maravilhosa e a música é muito bonita e emocionante inclusive. Só que além de ter essa identidade, ela também tem um significado pra Papola, porque vamos lembrar que ela é órfã e essa é uma música que a mãe dela cantava pra ela, então tem um sentimento aqui envolvido nessa cena. Só que enquanto tá todo mundo migrando aqui e o estranho tá ali contemplando a família e tal, e também contemplando as estrelas, né, que ele tava buscando lá no outro episódio, a gente corta lá pra Rhovanion de volta, onde um grupo de pessoas que acabaram de aparecer aqui na série estão observando a cratera onde o estranho caiu. Eles parecem uns cultistas ali com umas roupas diferentes e tal, que estão literalmente buscando alguma coisa dentro da cratera. E aqui fica um ponto bem peculiar, porque num dos espelhos, num dos objetos que essas pessoas estão carregando, tem justamente aquele exato símbolo que o estranho estava desenhando nas estrelas, nos vagalumes e procurando ali e tudo mais. Se eles têm alguma relação, a gente ainda não sabe, mas parece que eles estão um procurando o outro aqui. Eu acredito que podem vir a ser cultistas do Morgoth, né? Aqueles caras que veneravam o mal lá no passado, mas eu quero saber de você, né? Enquanto eu estiver comentando aqui, escrevam aí embaixo o que vocês acham que podem ser esses caras aí. Enquanto isso lá na Terra do Sul, a coisa começa a ficar pior, porque o Adar tá lá de boa venerando o sol e tal, chega o orc pra ele e fala: meu amo, meu querido, meu pai, finalizamos o túnel, o que você quer que a gente faça agora? Aí o Adar chega pro orc e fala: bota aqui o teu braço no sol e queime. Eu achei isso estranho, claro que eu achei, quem que não achou? Mas na verdade isso revela um plano que o Adar tem de tomar conta aqui da superfície, né, de fazer com que o sol suma e a escuridão tome conta de tudo. Esse é um plano dele, porque obviamente assim os orcs vão poder agir à luz do dia, digamos assim, né? Aí a conversa termina com ele falando pro orc: convoque todo mundo porque o plano está pronto, podemos seguir com o nosso plano. Porém nada fica claro ainda, porque depois esse negócio começa a se destrinchar. Só que enquanto isso lá na Torre da Vigia, a Bronwyn tá totalmente preocupada com toda a galera ali que ela tá protegendo. E aí, como ela sabe da ameaça porque o Arondir comentou com ela chega ali pro povo e fala: galera, a gente tem que se reunir pra proteger o nosso lugar, senão a gente não vai sobreviver. Só que o Waldrag, que é aquele velho do caramba lá do celeiro, aquele velho ruim, ele chega pro povo, ele é oposição, tá galera? Ele chega pro povo e fala: não confia nessa mulher, ela é impostora, venham comigo. Por quê? Porque a gente é dos grupos que sobreviveram ao mal e a gente pode sobreviver de novo. E o pior é que o povo cai na lábia dele e o Waldrag não bastasse, ele ainda chama o Theo pra ir com ele. Só que o Theo, né, a gente pensa: minha nossa senhora, o Piá vai fazer mais merda do que ele já fez? Não, pelo menos nisso ele não vai. Enquanto isso lá em Númenor, a gente tem novamente aquele drama familiar do Elendil e do Isildur. Isso porque o Isildur tá arrependido de ter boicotado com a própria missão e também ferrado com a vida dos amigos dele. Ele fala pro pai dele: pai, eu quero voltar a ser marinheiro. O pai dele fala: não, você não vai porque você perdeu a sua chance. Enquanto isso lá no centro da cidade, o povo tá revoltado com o Pharazôn pelo fato dele ter apoiado a Miriel, que tinha apoiado a Galadriel, porque vamos lembrar que o povo não estava gostando dos elfos. Aí a Iarian, a filha do Elendil, viu toda aquela situação acontecendo ali, aquele pandemônio acontecendo. Ela chegou pro Kemen, que é o filho do Pharazôn, e falou: garoto, faça teu pai fazer alguma coisa, faça ele parar. Ela queria que ele mudasse a decisão do pai, mas aqui eu não achei isso nada pertinente, porque assim, vamos combinar que a Iarian, ela é filha do Elendil e o Elendil é um dos amigos dos elfos, então por ela ter crescido com essa cultura, muito que eu esperava que ela também pensasse da maneira como o pai. Só que não, ela tá do contra aqui e não faz muito sentido nessa altura do campeonato, mas talvez seja uma atitude dela para tentar evitar que a guerra aconteça da mesma maneira que a Miriel havia tentado fazer isso, para dar uma apaziguada aqui nos ódios do povo. Enquanto isso, o Halbrand, ele tá mais perto da Miriel e ele conseguiu também um broche para poder ser ferreiro. E aí
aí é que mais uma vez a Miriel e a Galadriel começam a se alfinetar pelo fato de que a Galadriel tá defendendo o Halbrand e a Miriel quer soltar o Halbrand com base nas alegações da Galadriel, mas daí o Halbrand chega no meio e fala, mas quem disse que eu quero ser solto, mulher? Mas a Galadriel continua defendendo o Halbrand mesmo sabendo que ele não quer ser solto. Claro que depois que nessa conversa a Galadriel descobre que ela foi traída pelo próprio Halbrand lá no episódio anterior, quando ela foi encontrada pela Miriel, só porque ele queria um broche da guilda lá dos ferreiros. Aí a Galadriel já fica pé da vida, ela fala, meu amigo, eu tô jogando tudo da minha vida pra tentar salvar o teu povo, por que você não faz alguma coisa? Só que a gente percebe que o Halbrand, ele tá num conflito interno bem grande aqui, ele ainda não se decidiu o que ele quer fazer. Até porque ele já deixou claro que ele não quer ser coroado, ele não quer ser o rei daquele povo lá não. Aí no meio do papo a Miriel tem que sair da reunião porque o pai dela, o Tar-Palantir, decidiu chamar a mulher pra conversar. Vamos lembrar que até então ele estava meio que demente, né? Ele não estava conseguindo controlar as próprias emoções, os próprios pensamentos e tudo mais. E claro que essa lucidez apareceu pra ele depois que ela tomou a iniciativa no episódio anterior de ajudar os elfos novamente. Só que daí a mulher me chega lá, ela já recebe um banho de água fria. Ela chega, meu pai, eu tô fazendo o que você queria, agora eu sou amigo dos elfos, vou ajudar os elfos. Mas aí o homem fala, pare que você está correndo perigo. Ele fala pra mulher, não vá pra Terra-média, por quê? Porque a escuridão vai cair em cima de você. Miriel arregala os olhos assim e fica, minha nossa, o que eu tô fazendo? Mas vou ter que ir. Até porque ela sabe que se ela não for, as pétalas da Nimlot vão continuar caindo e as coisas vão começar a piorar mais ainda aqui na cidade, a ponto da onda vir a acontecer. Enquanto isso, os hobbits continuam naquela migração. O problema é que eles estão indo pra um caminho um pouquinho perigoso. E enquanto eles estão fazendo isso, aquela fofoqueira, aquela velha fofoqueira da Malva, tá ali nos ouvidos do Cedric Burrows falando, mas você devia mesmo ter deixado aquele estranho vir com a gente? Eu acho que você não devia. Só que ela morde a língua logo na sequência, porque um bando de lobos acaba aparecendo por ali e quem salva eles é justamente o próprio estranho. Só que aqui, gente, pausa, até tira a trilha sonora, porque do nada, no meio dessa briga, o estranho pega um daqueles lobos com uma força sobrenatural, joga o lobo longe e ainda na sequência dá um socão no chão assim que faz ar e tudo, e lobo voa pra tudo quanto é canto, e isso me impressionou. Só que o problema é que a pele dele começou a escurecer, então ele não viu outra saída a não ser tentar curar essa pele que aparentemente estava apodrecendo. Então ele chegou lá no laguinho, botou a mão e começou a falar algumas palavras que pareciam magia, e fazendo isso a água começou a congelar ao redor da mão dele. A Nori viu aquela situação e encostou, acabou encostando ali por curiosidade, só que o problema é que a mão dela começou a congelar logo na sequência, ela entrou num desespero absoluto, só que esse desespero fez com que o estranho se libertasse daquele transe que ele tava, né, naquela concentração para emitir aquela magia ali, aquele poder e tudo mais, e isso fez com que a Nori fosse arremessada à distância. Ela ficou muito assustada com o estranho, com aquela atitude que ele tinha tido com ela, e saiu correndo ali assustada mesmo. Só que aqui a gente percebe que o estranho agiu de uma maneira literalmente estranha, porque parece que a partir do momento em que ele liberou aquele poder, parece que ele sentiu um determinado tipo de maldade, e me deu a entender que ele gostou de sentir aquilo. Aí isso tudo me leva a pensar que talvez ele esteja começando a se reconhecer como ele realmente era antes de cair na Terra, né, antes de perder a memória, e também reconhecer a sua própria força. Isso é muito perigoso. O que vocês acham disso? Quem que vocês acham que ele pode ser, inclusive? Porque depois dessa atitude eu acabo meio que descartando a possibilidade dele ser um Gandalf, mesmo sabendo que o Gandalf veio na Terceira Era, ou até mesmo um dos Magos Azuis, porque eu acho que o Mago Azul não ia ser mal, né? Enquanto isso, lá em Númenor, depois da Galadriel ter conversado com o Halbrand, ela tá ali no meio da cidade e tal, ela vê uma galerinha lutando. Por quê? Porque essas galeras seriam as galeras que iriam lutar na Terra-média ao lado dela ali e tudo mais. Só que ela olha um bando de pirralho que não sabe de nada, ela fala, mas vocês sabem mesmo lutar contra o orc? Não sabem, né? Elendil fala pra ela, então ensina eles, vai, Bozona. Aí a Galadriel começa a lutar com todos eles ali, um show de espada pra tudo quanto é canto, inclusive numa coreografia legal até em comparação a ela prendendo os guardas no último episódio, que aquilo não achei muito legal não, mas aí dessa vez ficou bacana e tudo mais, e um dos amigos do Isildur acabou encostando uma lâmina dela e foi promovido a tenente porque ele se mostrou ser o melhor dentre todos ali. Inclusive você deve até se perguntar, nossa, mas a Galadriel é uma guerreira, né? Ela faz todos esses jogos de espada e tudo mais. Eu gravei um vídeo, vou deixar aqui nos cards, onde eu falo 5 curiosidades legais sobre a Galadriel com base nos livros, com base em informações verídicas, nada de teoria, nada de coisa inventada, nem nada. É tudo com base nos livros do Tolkien. Então dá uma olhadinha aqui que tá bem legal, tem bastante informação bacana sobre ela. Enquanto isso, o Kemen, depois de ter ouvido o que a Yariel falou pra ele, ele chega lá pro pai dele e fala, pai, você precisa mudar, o que tá acontecendo? Onde já se viu meu pai obedecer uma elfa? Só que aqui o Pharazôn, como eu já comentei em outros vídeos, ele é um merdeiro, ele vai fazer merda, ele não presta. Por quê? Porque ele já joga na manga, que ele já joga na mesa, na verdade, os planos que ele tem. E ele comenta com o Kemen que o plano dele é comandar os elfos depois da guerra, e que ele não tá agindo aqui pela Miriel, não, ele tá agindo em nome de Númenor, da cidade que ele tanto gosta. Porque, né, vamos lembrar que Pharazôn, ele não presta, vou repetir isso em
todos os vídeos que eu falar sobre ele, porque ele é um cara ávido por poder e também busca guerras a todo custo, principalmente para ganhar território. Igual eu já comentei também, marca o nome dele aí porque ele não vai prestar, ele vai fazer coisa ruim e vai dar muita cagada. Enquanto isso, lá em Lindon, o Gil-galad e o Durin estão fazendo aquele jantar junto com o Elrond, o Celebrimbor e tudo mais. É um jantar de reconciliação. Só que é nítido que todos eles ali ficam meio que se alfinetando, né? O Gil-galad chega pro Durin e fala: e aí, o que vocês estão escavando lá? Será que você pode me contar finalmente? Aí o Durin meio que se sentindo encurralado com toda aquela situação, mesmo com o fato do Elrond meio que defendendo ele ali e tudo mais, ele chega no meio da mesa e fala: olha essa mesa aqui, você sabe essa pedra? Sabe quem escavou essa pedra? Pois é, essa pedra a gente usava para enterrar nossos antepassados. Vocês podiam devolver essas pedras pra gente. O Gil-galad fica sem argumentos, ele fica: opa, você me venceu, me desculpe, meu perdões, pega essa mesa para você. Aí o Celebrimbor já estava tensíssimo com essa situação, porque igual eu já comentei, ele preza por essa relação, essa boa relação dos elfos com os anãos, para que ele possa fazer com que o plano dele dê sequência. Então, a partir do momento que eles fazem essa trégua, ele só falta levantar um glória a Deus. E aí ele levanta a tacinha dele, celebra a união entre os povos e fica tudo numa boa. Porém, depois do jantar, Gil-galad tem aquela conversinha com o Elrond falando: amigo, eu sei o que você tá tramando, essa amizadezinha aí com o Durin não vai dar ruim. Por quê? Porque temos uma coisa. Só que da mesma maneira que o Gil-galad tá questionando o Elrond também questiona ele. Ele fala: ah, você tá me escondendo alguma coisa? Por quê? Porque eu sei que você queria que eu fosse lá pro reino do anão para eu descobrir alguma coisa dele. Aí o Gil-galad vê que não tem mais saída, vê que o Elrond já descobriu a trama dele, ele fala: ok, vou te contar o que está acontecendo, é com base numa lenda. Basicamente, essa lenda fala sobre um duelo que ocorreu por causa de uma árvore, e dentro dessa árvore havia uma Silmaril perdida. Basicamente, um guerreiro e um Balrog estavam lutando quando um raio partiu essa árvore ao meio, e dessa energia liberada lá pelas profundezas acabou criando uma Silmaril que foi perdida. E diz a lenda que dessa luz que foi gerada é que surgiu o material que os anãos estão escavando. Aí o Gil-galad fala que provavelmente o Durin já encontrou e que se o Elrond não contar o que ele tá escondendo, provavelmente o futuro da raça élfica pode estar em jogo. Inclusive, se você já assistiu o episódio, comenta aí quem que você acha que pode ser esse elfo aqui dessa lenda, porque ele remete muito ao Glorfindel lutando contra um Balrog lá na queda de Gondolin. Inclusive, eu vou deixar as fotos aqui uma do ladinho da outra pra vocês verem essa comparação. Vou deixar até em tela cheia aqui pra vocês verem, porque é melhor, porque realmente é bem parecido. Mas beleza, só que o problema é que o Elrond ainda não tá entendendo bosta nenhuma que o Gil-galad tá tentando falar pra ele. Então o Gil-galad leva ele lá pra aquele altar onde tem aquela árvore, e o Elrond percebe que aquela árvore está apodrecendo. Aí aqui o Gil-galad coloca as cartas na mesa e fala: o nosso poder, a nossa luz dos elfos está desaparecendo aos poucos e a gente precisa dar um jeito nisso, senão todo mundo vai morrer. E a partir do momento que os elfos deixarem a Terra-média, os orcs vão tomar conta de tudo e toda a terra vai ser destruída. Então ele sabe que os anãos podem saber de alguma coisa, e o Elrond não quer abrir mão do juramento que ele fez para não contar para outras pessoas sobre o que ele sabia do Mithril. E aí o Gil-galad continua pressionando o Elrond para que ele abra a boca, só que daí ele não faz isso. Também continua sem entender bosta nenhuma que tá acontecendo ali. Então ele chega lá pro Celebrimbor para tentar encontrar alguma solução sobre essas dúvidas que ele tá tendo. Eis que o Celebrimbor olha para ele e fala: pois é, eu sei mentir para você. O Celebrimbor assume que errou, assume que sabia de umas coisas que não comentou para ele, e também pede desculpa por não ter revelado que tem um mal aqui que pode causar a morte de todo mundo. Só que aí o Elrond, perdidinho, que só chega e fala: mas então é isso que os anãos estão escavando que vai ser a nossa salvação? E aí o Celebrimbor justifica que eles precisam desse material porque ele carrega toda a luz dos Valar, que vai fazer com que os elfos sejam reabastecidos, digamos assim, para continuar vivendo eternamente. E talvez seja para isso que ele precise daquela forja gigantesca que ele tá construindo lá em Eregion. Ou seja, ele joga na roda que o futuro do povo élfico depende basicamente da quebra do juramento do Elrond. E aí o Elrond fica como desesperado. E de volta para Númenor, a gente tem um vislumbre do Yarendil junto com a Silmaril atada na testa dele, e esse cara é um cara muito importante que ajudou aqui na Guerra da Ira, na derrota do Morgoth, e ele, para quem não sabe, é o pai do Elrond e do Elros, que foi o primeiro rei de Númenor, e vai ter um vídeo, inclusive, falando desse cara aqui, sobre toda a questão da história de Númenor. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o vídeo tá bem legal, e sai daqui uns dias, dependendo de quando você tá vendo esse vídeo. Mas beleza, a gente migra lá pro centro de Númenor, onde toda a galera tá festejando. Eles estão aqui naquele pré-embarque, naquela pré-saída da ilha, né, pra ir lá pra Terra-média e tal, e o Isildur está desesperado. Por quê? Porque ele quer ir na expedição e ninguém deixa o Piá pisar no navio. Não aguento. Ele até tenta se reconciliar com os amigos dele, claro que por interesse, porque ele sabe que um dos amigos dele se tornou tenente, mas ele não consegue neste momento, então ele tem a brilhante ideia de se esconder dentro do navio. Só que ele não contava que o Kemen, aquele merdeiro, filho do merdeiro Mor, que é o Pharazôn, ele entrou no navio escondido na intenção de boicotar, mas ele não contava que ele iria encontrar o Isildur escondido lá dentro. O Isildur, claro, que tentou entender o que estava acontecendo, e nisso eles brigaram, e nessa briga o Kemen acabou derrubando fogo ali no navio, que acabou explodindo tudo. Só que o Isildur, bom coração como ele é,
salvou o Kemen ali dessa destruição e ambos prometeram ali não contar nada sobre o segredo do outro. Aí o Elendil chega pra Miriel e fala, olha, parece que estão querendo boicotar nossa missão, e o Pharazôn, que tá ali do ladinho boicotando no ouvido da mulher, chega e começa a soltar aquela sementinha dele. Ele fala, mulher, por que a gente não adia isso ao invés de ajudar nossos amigos? Por que a gente não espera mais um pouco? Mas aí a Galadriel fala, não podemos, porque temos ainda 3 navios, podemos sim fazer alguma coisa. Aí a Miriel fica pensativa porque ela tem que tomar uma decisão, a decisão vai partir dela. Ela fala, vamos decidir isso no dia seguinte, por quê? Porque eu preciso de Halbrand, preciso que Halbrand esteja aqui comigo para decidir. Só que enquanto o dia seguinte não chega, a Galadriel vai lá conversar com o Halbrand para tentar convencer mais uma vez que ele vá junto com ela para Terra-média. E aqui temos uma evolução de personagem muito legal, por quê? Porque Galadriel se desculpa com o Halbrand. Quando que você imaginaria que a Galadriel dos outros episódios iria fazer isso? Pois é, ela está evoluindo e ela tá deixando de ser aquela menina orgulhosa, aquela menina marrenta que estava sendo nos outros episódios. Então isso foi uma evolução bem bacana. Ela continua pedindo ajuda ao Halbrand, só que ele se recusa a ajudar, e ele coloca aqui na cabeça dele que ele não é digno de ajudar porque a Galadriel não sabe o que ele fez para sobreviver, para estar ali. E isso, claro, que remete ao fato, tanto que depois aparece nas cenas posteriores, que ele meio que se juntou ao lado do mal para que ele fosse poupado, para que a vida dele fosse poupada, só que depois ele acabou fugindo. Mas a Galadriel solta uma frase élfica muito bonita, que às vezes para você encontrar a luz, talvez tenha que ter passado pela escuridão, e o Halbrand fica meio que refletindo, e ambos começam a questionar um ao outro sobre quais foram as motivações que levaram eles a chegar onde eles estão. E é através dessa conversa que a Galadriel sim consegue plantar uma sementinha bem legal na cabeça do Halbrand, que faz ele repensar posteriormente. E enquanto essa aliança vai sendo reformulada aqui em Númenor, lá nas Terras do Sul, as coisas estão piorando um pouquinho mais, porque todo aquele povo que fugiu lá da Torre da Vigia chegou ao grupo dos orcs, onde eles querem se juntar a eles, né, prestar reverência e tudo mais. Só que o Waldreg, aquele senhor lá do celeiro, ele olha pro Adar e fala, ah, mas você é Adar, talvez seja Sauron, quero prestar respeito ao senhor, quero servir ao senhor. Ele leva uma chulapada na cara, por quê? Porque aquele cara não é Sauron. E pela atitude dele, me dá a entender que ele não gosta do Sauron, o que reforça mais ainda o que eu comentei no vídeo anterior, que talvez ele esteja um cara que quer disputar poder com o Sauron, da mesma maneira que o Saruman queria fazer lá na trilogia do Senhor dos Anéis. Mas aí ele chega pro velho e fala, ah, você quer se juntar a mim? E isso só vai se dar através do derramamento de sangue. Ele pega quem lá do meio do grupo? O amigo do Tel. E o Waldreg não pensa 2 vezes e enfia uma facada no piá, dá um jeito nele e assim ele consegue fazer parte do grupo, assim como todos os outros. Enquanto isso, lá na Torre da Vigia, o Arondir tá tendo um relacionamento mais próximo com o Tel, porque vamos lembrar que o Tel também não gostava dos elfos, porque querendo ou não, os elfos passaram aqui vários e vários anos vigiando, né, cuidando de todo aquele povo ali, e o Tel não gostava muito disso não. Mas ele viu que o cara salvou a vida dele no episódio anterior e fala, bom, vou fazer o que, né, vou conversar com esse cara. Ele mostra pra ele que ele tem aquela espada, aquele punhal daquela espada, e o Arondir olha pra aquilo e fala, eita que bosta, já vi isso em algum lugar. Ele lembra que ali mesmo, na Torre da Vigia, tinha esculpido na parede a imagem da espada, junto com um rosto ali em cima e tudo mais, e eles percebem que aquilo é uma chave criada pelo inimigo pra escravizar todos os ancestrais dele. E o Arondir também sabe que o Adar sabe dessa peça e provavelmente deve estar vindo atrás, e realmente é o que tá acontecendo. Só que a Bronwyn tá desesperada, porque ela sabe que metade da galera foi embora ali, talvez eles não estejam em tão grande número, e ela pensa, putz, mas será que talvez o nosso destino não seja se juntar ao mal? Mas o Arondir, com a luz que existe dentro dele, incentiva a Bronwyn a lutar, porque querendo ou não, metade do povo pode sim ter ido embora, porém metade ficou ali pra lutar. Aí eles precisam bolar alguma ideia, então eles fazem o quê? Olham pra aquela torre e pensam, e se eu fizer alguma cagada aqui, esse negócio proteger a gente? Pois é, a gente só vai saber no que acontece no outro episódio. Por quê? Porque eles olham lá pra frente e vem aquela horda gigantesca de orcs vindo para cima deles, então eles precisam agir o mais rápido possível. E de volta lá a Lindon, os anãos e também alguns elfos estão levando aquela mesa de volta lá pra Khazad-dûm. E nesse ponto da história, a gente descobre que o Durin empregou uma peça nos elfos. Por quê? Porque aquela mesa, na verdade, não tinha nada, era só uma mesa. E ele queria porque a Disa queria uma mesa também. Aí beleza, o Elrond dá uma risadinha e tal e fala, mas Durin, tem uma coisa para lhe contar. E aqui ele joga tudo que ele tava entalado ali na garganta dele, fala dos planos e tudo mais, que realmente ele não foi pra Khazad-dûm na intenção de reconciliar as amizades e tal, e explica que sem Mithril a raça élfica provavelmente vai morrer e eles precisam daquele material o quanto antes. Aí o Durin fica pensativo e fica pensando, então vocês precisam de mim para sobreviver? Repita, por favor, preciso de mim? Aí eles ficam brincando, né, nessa questão, porque vamos dizer, uma amizade de milhões. Eu tô adorando essa interação deles, não sei o que vocês estão achando, mas eu tô achando muito legal. Porém, o Durin sabe que para continuar escavando o Mithril, eles vão precisar da autorização do pai dele, porque querendo ou não, ele tinha proibido essa escavação por ser muito perigoso, então eles vão precisar dessa autorização. Só que enquanto isso, lá de longe, o Gil-galad estava espionando os dois conversando, porque vamos lembrar que mesmo de longe, os elfos conseguem ouvir por causa dessa audição aguçada que eles têm, então provavelmente ele ouviu, e aqui me levanta uma leve suspeita, será que Gil-galad
de Celebrimbor estão realmente falando a verdade ou eles estão tramando pra cima dos elfos e dos anãos? Fica no ar aqui a dúvida, porque enquanto isso lá em Númenor, os guerreiros finalmente estão saindo da ilha para vir em direção à Terra-média, e o Halbrand também decidiu se juntar à causa depois de quase desistir de participar. O Isildur também tá dentre esses marinheiros, ele conseguiu se infiltrar ali e tudo mais, e a Yarien fica pra trás na ilha, meio que triste, meio que chorando, porque vamos lembrar que a família dela deixou ela, e isso ficou meio estranho, porque sei lá, eles estão se despedindo da mulher, não sei se teve isso nos bastidores, a gente não viu, não foi mostrado, mas ficou estranho. Eis que quando está todo mundo ali no barco, a Galadriel também entra com aquela armadura élfica que provavelmente fizeram pra ela ali na cidade de Númenor, e meu Deus, que cena maravilhosa que foi essa. Eu não sei vocês, mas eu me emocionei, porque vamos lembrar que os elfos, eles reluzem, né, e foi mostrado muito isso, tanto que o povo ali ficou deslumbrado com a beleza, com o brilho que ela tava emanando enquanto ela subia no barco, e ela finalmente fecha a sua aliança com o Halbrand, tá tudo restabelecido, e esse final me mostra que a esperança tá restaurada e que finalmente a Galadriel conseguiu aquilo que ela vinha batendo o pé desde o primeiro episódio. E assim os 3 navios partem de Númenor em direção à Terra-média. Eu não sei vocês, mas eu achei que esse episódio se desenvolveu de uma maneira muito bonita, principalmente alinhando alguns arcos, tanto que no próximo episódio provavelmente a gente vai ver a Galadriel lutando ao lado do povo do sul e tudo mais, ao lado dos Númenóreanos. Fico preocupado somente com as atitudes do Pharazôn posteriormente, porque vamos lembrar que ele tem um plano bem ganancioso escondido na manga dele. E a gente também ainda tem que ver o que vai acontecer com o Elrond ao lado ali dos anãos escavando as minas de Khazad-dûm, porque se você já leu o livro, você sabe o que acontece. Mas e você, o que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Nesse desfecho, tá curtindo a série? Comenta aí embaixo, já deixa o like se curtiu o vídeo e também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. E tchau, vejo você no próximo vídeo.